Vamos lá, galera. Terceiro episódio do UnityCast. Sejam todos muito bem-vindos. Estou mais uma vez aqui com o PA. Seja bem-vindo, PA. Fala pessoal, tudo bem? Uma honra aí, um prazer estar com vocês novamente. Estamos aqui no nosso terceiro episódio para novamente desbravar um pouquinho sobre todas as características dos esportes de endurance e principalmente aí tentar passar um pouquinho mais de conhecimento, de dicas para vocês e para que realmente esse processo seja cada vez mais prazeroso e vocês possam realmente entrar cada vez mais de cabeça, né? Nessas modalidades que realmente são hoje o grande boom aí dentro do esporte amador e que realmente pode agregar muito para vocês, tanto na questão física, mental, social. Então a gente está aqui para realmente desbravar um pouquinho mais sobre tudo isso e poder proporcionar para vocês aí mais conhecimento, tanto prático, teórico, científico, e poder linkar tudo isso para realmente vocês terem aí sempre muita informação de qualidade. É isso. O Ronaldo nos abandonou de novo, né? O Ronaldo, cara, o Ronaldo tá foda com a gente aqui, mas é por um bom motivo. Ele tá indo pro Rio nesse final de semana, né? A gente tá gravando na quinta-feira, no domingo tem o 70.3 do Rio, que está numa alta muito grande, né? Já passou, mas assim, se você quiser voltar e assistir o nosso segundo episódio com dicas sobre o 70.3 do Rio com o PA e o episódio que o Ronaldo gravou também lá no Estema, né? Também ficou bem legal, trazendo uma visão. Foram bem diferentes, na minha opinião, né? O Ronaldo estava falando mais de um nível dos pró lá e tal, da performance, que eu acho que é a primeira vez que tem no Rio, não é? No 70.3 do Rio, primeira vez que tem os Pro lá. Isso. É a primeira Então. edição que você vai ter os atletas profissionais participando, né? Então, ele falou um pouquinho sobre as características da prova, mas também já entrando um pouquinho mais a fundo, né, em estratégia e até no Isso. field também competitivo, então foi super bacana. Se você quiser assistir, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês, dos dois episódios, do nosso com o PA e do Ronaldo lá no Estema. Mas hoje eu e o PA vamos trocar uma ideia aqui sobre rotina, cara. E eu acho que, principalmente na hora que a gente entra nos esportes de endurance, que tem um volume de treino um pouco maior, a corrida já é algo mais tranquilo, vamos botar assim, né? Mas na hora que você entra no triatlo, aí o buraco fica mais embaixo, né? São 3 modalidades, você tem que conciliar. E antes de pensar, né, em coisas avançadas sobre treinamento, sei lá, em materiais, em periodização, você tem que descobrir uma maneira de encaixar isso no seu dia a dia, né? Senão não adianta nada você ter o melhor treinamento, ter a melhor planilha, a melhor periodização, o melhor equipamento e não conseguir treinar. Perfeito, Axel. É isso aí. Eu acho que o primeiro passo, principalmente para quem quer iniciar dentro do triatlon, principalmente, que é uma modalidade que você acaba tendo, são 3 modalidades em uma, né? Então, geralmente você executa pelo menos às vezes aí 2 treinos no dia, né? Em alguns casos até 3 treinos. Então, essa organização é super importante para que realmente você consiga executar uma rotina e para que você tenha uma consistência dentro dos treinamentos de forma bem efetiva, porque essa consistência que realmente vai fazer você conseguir evoluir, né, no processo ali de treinamento e, consequentemente, depois de performance e ir buscando também esse outro, né, esses níveis mais altos, seja na melhora de tempo, seja na busca de provas mais longas. Então, acho que isso é super importante. Eu acho que agora é legal até, Pé, você trazer um pouco da sua rotina também, explicar como é que você divide, talvez quando você tinha um volume de treino um pouco menor também, como é que você dividia. Mas uma coisa que está acontecendo comigo agora, que eu acho que pode estar acontecendo com outras pessoas também, eu estou num momento de vida de muita correria, né? Mudança em trabalho, filho pequeno, meu filho fez 2 meses hoje, né? Então, cara, esse começo é uma loucura. E eu ainda não estou treinando para triatlo nem nada, né? Ó, a que ponto chegamos. Outro dia eu falei pro Ronaldo que, não,
Triatlo, acho que daqui a uns 3 anos eu começo a pensar nisso. Agora eu tô falando, eu ainda não estou treinando, mas vamos lá. Mas, e com isso, né, todas essas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, meus treinos estão ficando ali meio irregulares, né? E aí, para piorar, ainda surge uma dor aqui, uma dor ali. E eu tava pensando nisso hoje, assim, na hora que eu tava indo pra pista, sabe aquela vontade nenhuma de ir pra pista treinar, ainda mais sozinho? Eu falei, cara, agora pensa só, eu tenho 10 anos de treinamento, em várias coisas diferentes, mas eu já treino há mais de 10 anos. Imagina para alguém que é novo em qualquer esporte, a dificuldade que é retomar quando você perdeu um pouquinho ali aquela consistência, né? Quando você tá tudo encaixado, você vai treinando, você se mantém ali, você tá com seus horários certinho, mas você deixou um treino para lá, faltou outro. Cara, para você voltar é muito, muito, muito difícil. E acho que por isso que muitas pessoas acabam não conseguindo criar justamente essa sequência de treinos, criar algo que coloque na rotina e no final das contas acabam não vendo os resultados porque não tem consistência no longo prazo. Perfeito. É isso aí. Eu acho que o grande segredo é a gente, né? O primeiro passo é a gente estipular essa rotina. E às vezes é importante até a gente colocar no papel, sabe? Assim, colocar numa tabelinha mesmo ali do Excel, né? Horário por horário do seu dia e o quanto você consegue disponibilizar dentro do seu dia para você realizar os treinos. Isso é super importante, porque aí depois você vai, né, conversar com o treinador e como a gente já falou ali, né, nos episódios anteriores, o treinador vai ser o responsável por criar essa arte de como encaixar isso da melhor maneira possível, né? Porque isso é super importante ter essa interconexão das cargas, principalmente se tratando do triatlo, que são 3 modalidades distintas, né, que você tem que treinar no dia a dia. Então isso é super importante. Então o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é você realmente definir e determinar quais são os horários que você vai treinar e o que você consegue treinar dentro daquele horário. Porque como são modalidades distintas, por exemplo, se você não tem a piscina no seu próprio condomínio, no seu próprio prédio, você tem que deslocar, e aí você, né, vai ter que deslocar, vai ter que realizar o treino, depois você tem o banho, tem que voltar, às vezes, né, para casa ou ir direto para o trabalho. Tudo isso você precisa colocar também no tempo do seu dia, porque a gente só tem 24 horas. Então, isso é super importante, né, a gente conseguir pré-determinar isso. É claro que depois, durante o dia a dia, pode ser que vão acontecendo alguns imprevistos e a gente vai tendo que adaptar isso daí, mas estipular e determinar essa rotina é fundamental, né? E dentro da logística que você tem também dentro do seu dia, como a gente falou, talvez atletas que moram em cidades menores, no interior, tenham uma certa facilidade. Às vezes já consegue sair de casa correndo, já consegue sair de casa pedalando, você já otimiza bastante seu tempo nesse sentido. Pessoal que mora nas grandes cidades, aí nas capitais, às vezes não conseguem fazer isso com tanta facilidade. Às vezes acabam tendo que treinar em períodos aí onde são madrugada mesmo, né? Começa a treinar às vezes 4h30, 5 da manhã, isso é bem comum. Então, isso é super importante. E até, se não me engano, acho que é o Drauzio Varela, que, né, é um super maratonista, ele completou, né, todas as majors de maratona, e ele, né, escutei num podcast ele falando que, assim, quem fala que acordar, ir para o parque às 5 da manhã e começar a correr, que isso é prazeroso, é um grande mentiroso, né? É claro que na hora que você acaba o treino, é fantástico, mas você iniciar o treino ali é muito duro. Então, eu acho que o grande segredo está nessa organização, né? Então, porque assim, o treinador ele pode montar a rotina que o atleta quiser, né? O tempo que ele quiser para treinar dentro da semana. Agora, como cada um vai se organizar, esse é o grande segredo, e por isso que dentro da Unity a gente prioriza muito essa individualidade,
né, as planilhas de forma individualizada, porque cada um tem uma rotina, né? Tem atletas que conseguem treinar só pela manhã, atletas que conseguem treinar pela manhã e pela noite, atletas que conseguem fazer às vezes um treino só no dia, mas no final de semana conseguem fazer 2, 3 treinos. Então a gente analisa todo esse contexto para que a gente possa montar essa rotina. Porque, por exemplo, Axel, se um atleta consegue treinar só pela manhã, então ele tem que fazer os 2 treinos pela manhã. Então, eu vou dar um exemplo lá da quarta-feira que a gente vai para a pista. Então, o atleta executa o treino de pista e depois ele já nada na sequência ali no Centro Olímpico. Consequentemente, as intensidades desse treino e o equilíbrio desses 2 treinos é diferente se caso ele corresse pela manhã e fosse fazer o segundo treino na hora do almoço ou à noite, né? Onde às vezes ele tem um tempo de recuperação maior entre um treino e outro. E aí é isso, não existe certo e errado, né? É claro que no mundo ideal seria super importante a gente subdividir os treinos para ter a recuperação. Mas a gente sabe que ou às vezes o atleta faz dessa maneira, ou ele faz apenas um treino, porque às vezes à noite ele não consegue. Então é melhor ele executar dessa forma e nós, como treinadores, vamos equilibrando, né, a intensidade desses treinos, o volume desses treinos, para que realmente ele consiga atingir o objetivo dessas 2 sessões. Muito, muito bem colocado. E como é que foi na sua rotina? Como é que tá hoje isso na sua rotina, PA? Para a galera ter um exemplo prático, assim. Porque você ainda tem um ponto, né? Que eu vi o Ronaldo falando, agora eu já nem sei, que eu ouvi tanto podcast do Ronaldo antes de eu entrar para a Unity mesmo, agora eu já nem sei se foi falando comigo ou se foi falando em algum podcast, sabe? Mas eu vi ele falando, às vezes, nas assessorias, né? Acaba por ter uma proximidade muito grande com os atletas e tal. Isso acontece também em outros esportes, eu vejo isso acontecer no CrossFit também. Aquela relação treinador e aluno, ou treinador e atleta, professor e aluno, ela fica meio distorcida, né? Vira mais um brother, vira mais um amigo do que aquela relação de treinador e aluno. Só que, por exemplo, na pista, na quarta-feira, a gente está treinando, vocês estão trabalhando, né? Vocês estão passando o treino para a gente. Em Romeiros, que eu acho que ainda seja pior, né? É o sábado de manhã. É o dia do final de semana que você teria aquele horário para fazer um treino de bike. Muitas vezes você também está trabalhando, não só em Romeiros, né? Mas nos outros lugares ali também. Então, como é que é isso hoje na sua rotina? Pô, é um grande desafio, né? Para a gente conseguir equilibrar tudo isso. E isso, todo mundo acha, pô, você é treinador, né? Você já está no meio, é muito mais fácil, né? Para você treinar e conseguir conciliar. E na verdade, não, porque hoje dentro da Unity a gente divide bem, né? Esses papéis. Então, dentro ali do horário que eu estou ministrando o treino, eu sou treinador, né? Eu não sou atleta. Então eu preciso cumprir muito bem ali a minha função, né? E aí sim, fora daquele horário, é o PA atleta. E aí eu não estou aqui criticando, né? Às vezes os treinadores e atletas que fazem às vezes esses dois papéis dentro do mesmo momento. É que na minha visão, na nossa visão dentro da Unity, eu acho que assim, às vezes o pessoal confunde e você não consegue executar nenhum nem outro direito. Sim. Então a gente prefere realmente dividir bem isso e separar bem esses 2 momentos, né? Mas é bem desafiador, porque geralmente o horário que os nossos alunos, atletas estão treinando é o nosso horário de trabalho, né? Então o horário de lazer deles é o nosso ganha-pão, é o nosso trabalho. E depois, às vezes, em outros momentos, a gente está realmente fazendo esse nosso momento, né, de lazer, de realizar os treinos. E que eu acho que é super importante, porque a gente realmente, né, vende tanto a questão, né, de fazer essa transformação da vida das pessoas através do esporte, e a gente também tem que cuidar de nós mesmos. Isso é muito importante, né? Então, eu acho que ao mesmo desafio que, né, todos têm de conseguir equilibrar a rotina, nós também temos, né? Então, agora eu fiz um ciclo de janeiro até maio para o Ironman, e realmente foi bem duro, porque
a grande maioria dos atletas faz o treino mais longo de bike, né, ou os treinos de T2 ou simulados aos sábados. E aos sábados eu estava sempre trabalhando. Então, às vezes eu conseguia ali até treinar um pouco com os alunos e fazia um treino regenerativo, fazendo algumas correções, acompanhando alguns alunos, mas eu não conseguia fazer esse treino mais longo. E aí eu tinha que fazer ele no domingo, né? Então, o domingo, geralmente, que é um dia que o pessoal faz um treino mais leve, um pouco mais curto para recuperação, um treino regenerativo, eu fazia meu treino longo e aí praticamente eu fiz todos esses treinos longos sempre sozinho, porque todo mundo já tinha feito aos sábados, né? Então, isso também acaba mexendo um pouquinho, porque uma das coisas mais legais que se tem é dentro do ciclo, principalmente para uma prova igual a Ironman, você ter, né, parcerias, ter amigos, ter, né, companheiros de treino ali treinando junto. Isso ajuda muito, porque a gente realmente, em alguns momentos, chega num limite físico e mental bem grande. E aí eu tinha que equilibrar tudo isso, né? E aí, às vezes, também o meu treino longo de corrida, que teoricamente teria que se ter um intervalo maior do treino longo, né, de bike ou de transição de T2 que eu fazia no domingo para o treino longo de corrida, como o único dia da semana que eu conseguia ter mais tempo para correr era na segunda, eu tinha que fazer esse treino longo de corrida também na segunda, porque nos outros dias da semana eu não conseguia encaixar esse treino longo. E aí é onde é isso, você equaliza. Então, às vezes, uma intensidade que talvez eu realizaria o treino de domingo, né? E às vezes faria algo mais leve na segunda, eu já não executava numa intensidade tão alta, porque eu sabia que na segunda eu teria um treino também bem desgastante. Uhum. Então eu ia equilibrando isso daí, né? E aí durante a semana ia distribuindo também os outros treinos, mas foi um período ali que realmente eu acordava todos os dias, né, às 4 horas da manhã. Então, segunda, quarta e sexta, às 5 horas eu já começava a correr lá no Ibirapuera. E de terça e quinta, às 5h30, eu já começava a pedalar lá na ciclovia da Marginal Pinheiros. Então, foi realmente uma rotina bem dura nesse sentido, né? E assim, Axel, eu acho que o ponto principal, a partir do momento que a gente estabelece esse objetivo, essa meta, e seja ele qual for, isso vai do iniciante até o avançado. A partir de agora eu vou iniciar no triatlon e a minha rotina vai ser essa, né? Então eu vou correr das 6 às 7 da manhã, vou nadar das 7 às 8 da manhã, ou vou nadar na hora do almoço ou no final do dia. Aquilo ali está determinado, né? Está estipulado que aquele horário ali você vai executar aquelas atividades. É claro que a gente tem aí o nosso dia a dia, você pode ter, né, às vezes, imprevistos com família, filho, enfim, mas isso tem que ser praticamente negociável, porque tinha vários dias que eu acordava às 4 e falava, puta, não, vou treinar mais tarde, vou deixar para fazer depois. E eu falava, não, depois não vai rolar, porque aí, né, eu tinha que trabalhar e tinha, né, que atender os alunos que também estavam treinando para a prova, enfim, e as minhas outras atividades também profissionais. Então, praticamente, essa rotina, ela é inegociável, porque o grande segredo do triatlo, e por isso que ele é tão transformador, e principalmente fora do Brasil, né? Vamos colocar assim como exemplo, principalmente as empresas americanas valorizam tanto os atletas que fazem esse tipo de prova, né? Como triatlo, maratona, porque ele sabe que aquele atleta tem uma disciplina, uma resiliência diferenciada, né, das demais pessoas. Porque é isso que a gente está falando, não é só, pessoal, o horário do treino, mas é tudo que envolve. Então, no dia anterior, você já tem que deixar sua mala pronta, né? Com os equipamentos que você vai utilizar, suplemento. Às vezes, se a sua rotina não permite que você retorne para casa, você já vai ter que sair de casa com uma lancheirinha, que é o que eu fazia com as frutas, com, né, lanches intermediários, com barrinhas de proteína. Então, toda essa organização faz parte também desse pacote. Não é só o horário do treino,
Então, isso é super importante, né? E por isso que é tão bacana, tão desafiador, e por isso que é tão valorizado, principalmente hoje dentro de algumas empresas, né? E até eu vi a manchete de uma revista, né, online falando que o triatlon ou os esportes de endurance são os novos MBAs, né, desses executivos. Então, isso é super interessante e é algo que eu acredito que ainda vai crescer ainda mais nos próximos anos. Não, com certeza. Tem um ditado, que não é um ditado, né? Uma frase que o Nick Bare fala: se você falha em se preparar, você se prepara para falhar. E, cara, nesse mundo de endurance, eu acho que dos esportes isso é muito, muito, muito verdade, né? Isso que você falou de preparação, de planejamento, acho que tudo isso encaixa nessa questão de rotina, né? Não é só você separar os blocos de horário. Porque, se você precisa sair 5 horas da manhã para correr, vamos dar um exemplo, né? Você precisa sair 5 horas da manhã para correr. Vamos botar que você vai voltar para casa, para facilitar um pouco. Mas, de qualquer maneira, se você acordar 4h30, já fica meio complicado, já está muito perto. Agora, se você acorda 4 horas e ainda vai preparar alguma coisa para comer, fazer um café, pensar na roupa, separar a roupa, você vai se atrasar. Pode ser que um dia ou outro você consiga, mas eventualmente você vai se atrasar. E aí já acaba com tudo, né? Se você bota na sua cabeça que você tem que estar 5 horas correndo, se deu 5h05, você não está correndo ainda, você já pensa, puta, já vou atrasar 5 minutos, aí isso já vai embolar lá na frente. Então, na noite anterior, você já tem que separar a roupa, você tem que separar o tênis, a meia, você tem que separar a comida. Se possível, deixar o café para meio que pronto, né? Só esquentar a água que seja e passar. E tudo isso mostra o tipo de pessoa que você é, né? Eu vi alguém falando, teve até um meme na internet, eu acho. Devia ter na pergunta, entrevista de emprego, né? Você é maratonista? Porque se você for maratonista, merece entrar no currículo, né? Justamente pela disciplina, né? Por tudo que envolve essa preparação para um evento esportivo de longa distância. Perfeito, é exatamente isso. E eu até brinco assim que chegou uma época da preparação, né, que os treinos realmente estavam com volumes bem altos, que eu só assim nem trocava a roupa que eu fazia esses treinos, né? Que eu já lavava, deixava no varal, já para facilitar, eu já ia pegando a Sim. roupa daquele dia, né? E já ia utilizando, porque aí eu não precisava escolher, né, a roupa, não precisava perder tempo, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Então eu já deixava tudo pronto. E aí no final de semana também, que é quando eu tinha mais tempo, então eu moro sozinho, então eu já ia mercado ou compras, né, de suplementos que eu tinha que fazer, eu já fazia tudo no final de semana, já me organizava em relação a isso, para não ter essa perda de tempo durante a semana de ter que passar no mercado ou ter que sair um pouquinho da minha rotina. Então, isso é super interessante. É claro que a gente está falando de uma prova que é o Ironman, que é a prova mais longa que nós temos aí dentro de um mesmo dia. Mas eu sei que, né, tem muitos atletas, né, muitos alunos nossos que têm uma rotina de trabalho pesada, tem a família, então tem filhos, e que também precisam ter essa organização, porque senão não consegue dar conta, né? E aí é isso que a gente está falando. Você sair um dia ou outro da rotina é normal, faz parte. Agora, você fazer isso sempre e não conseguir dar essa consistência e essa sequência, né, na rotina e nos treinos, é aí que realmente impede, né, que você consiga evoluir dentro da modalidade. E essa evolução não é só de melhora de tempo, mas a gente sabe que o triatlo é uma modalidade de longo prazo. Então, para que você realmente consiga construir algo, né, dentro de um padrão bacana, é muito importante essa rotina. E sem contar, Axel, que o atleta, né, que não se organiza em relação a isso e começa a falhar em alguns treinos, então geralmente o primeiro treino que a galera deixa de fazer é a musculação, né? Aí Que não depois é é a direto ali, natação. né? Isso. Só que aí você não faz a musculação, a gente está falando aí que, vamos colocar aqui na média, a maioria dos nossos alunos aí são 30 a mais, né?
possuem mais de 30 anos, a gente sabe que o quanto que a musculação, o trabalho de fortalecimento, ele é importantíssimo a partir dos 30 anos, dos 40 anos, dos 50 anos. Então, na verdade, com o passar do tempo, a musculação tem que ser a prioridade. E é o primeiro treino que o pessoal deixa de fazer, né? E aí isso vai gerar, a longo prazo, isso pode gerar lesão. E aí a lesão vai te deixar fora do treino. Enfim, e aí vai mexendo com todo esse processo. E aí outra coisa também é a questão da alimentação e suplementação, né? Que aí o atleta às vezes não consegue ter esse cuidado ou come, né? Às vezes em qualquer lugar, ou não se prepara, não se organiza para realmente seguir o plano alimentar, a dieta, né, que o nutricionista passou. E aí você também tem esse risco de ter aí, né, o RED-S, né, que é hoje algo muito comum entre os atletas, né, que é esse desequilíbrio energético. Então ele pode tanto levar a algumas lesões graves, né, principalmente fraturas, como também levar a alguns transtornos, vamos dizer assim, psicológicos e até a estabilização da performance. E às vezes o atleta não consegue melhorar, não consegue evoluir, está sempre cansado. E às vezes não é por questão do treino, não é o planejamento, né, a periodização dele que não está de acordo. Às vezes é esse desequilíbrio energético que ele não consegue ter dentro da rotina dele. E aí isso a longo prazo gera consequências graves. Saiu até um estudo recentemente, né, se eu não me engano, falando sobre o timing de consumo de carboidrato pós-treino e a recuperação do glicogênio muscular, né? Quanto mais cedo você conseguir colocar para dentro, mais rápida é a recuperação e mais eficiente também é a recuperação dos estoques, né? E, pô, para um triatleta da vida, que você vai correr de manhã e vai nadar na hora do almoço, ou vai pedalar, vai fazer alguma coisa assim, isso é fundamental, né? Porque senão é isso, você vai entrando num déficit, até entrar num buraco tão grande que para se recuperar precisa um tempo off completamente, né? Precisa de ter muito mais trabalho, vamos colocar assim. Perfeito, é isso aí. Então, essa questão, né, de organização é super importante porque o atleta precisa, né, às vezes, fazer o pré-treino dele ali, né, alimentação pré-treino, o pós-treino é super importante. E às vezes, como a gente está sempre nessa correria, né, do dia a dia, e a gente às vezes vai esquecendo ou vai, né, procrastinando isso daí, isso vai realmente a longo prazo, vai virando algo que pode gerar, assim, algumas consequências bem agravantes dentro da performance e até mesmo físicas e psicológicas, né? Então, por isso é importante se organizar bastante em relação a isso, né? Porque a gente sabe que o atleta ele está ali treinando, está se dedicando e ele quer ter uma evolução. E para você ter essa evolução da performance, tem muitas nuances envolvidas. E às vezes ele acha que é só o treino, né? Ele ir lá e executar o treino, né, da melhor maneira possível, ou tá verdinho lá com a planilha verde no Training Peaks, né? A gente brinca bastante em relação a isso, sim. E claro, isso é um primeiro passo e é fundamental, sim, que os atletas estejam em dia ali com os treinos, mas para você realmente, mas assim, o treinamento não é uma ciência exata. Então, você tá com o Training Peaks todo verdinho, não é garantia que você vai realmente chegar no dia da prova ou que você realmente está evoluindo e está melhorando a sua performance. Existem vários outros fatores combinados ali que realmente vão fazer isso acontecer. Então, sono, né, quantidade e qualidade de sono, alimentação, suplementação, né, esse processo de recuperação, de recovery hoje, né, que os atletas conseguem executar de uma forma bem eficiente. E aí você vai somando tudo isso juntamente com o verdinho do Training Peaks, e aí sim, lá no final, a probabilidade dele conseguir ter essa evolução e atingir a performance desejada é muito grande. Boa. E PA, tem alguma divisão que é melhor do que outra, de combinação de modalidades ali durante a semana? Olha, não tem uma regra, né? Não existe algo que realmente seja uma receita ou uma fórmula perfeita. Eu acho que tem uma relação muito aquilo que a gente comentou no início.
como é a rotina e a logística de treinos daquele atleta, né? Ele pode sim realizar até as 3 modalidades no mesmo dia, né? Não tem nenhum problema. Até se você pegar os atletas profissionais, eles praticamente todos os dias treinam as 3 modalidades. Agora, qual que é o objetivo de cada uma dessas sessões e em cada uma dessas modalidades, né? Geralmente, se tem um padrão, né, principalmente aqui no Brasil, que segunda, quarta e sexta, geralmente são os treinos de corrida e natação, terça e quinta, ciclismo e musculação, né? Geralmente esse é o padrão durante a semana. E aí depois, no final de semana, você tem treinos mais longos, né? Muitas vezes no sábado o treino de ciclismo, né? Ou às vezes ali simulados ou treinos de T2, que é o ciclismo mais a corrida. E às vezes também a gente tem aí no domingo treino de ciclismo, ou às vezes alguns que fazem o treino mais longo de corrida no domingo. E outros atletas que às vezes no domingo fazem off também, porque às vezes preferem ali para estar com a família e fazer ali um regenerativo mesmo, né, sem treinar. Então, a gente adapta muito isso de acordo com a rotina e com o momento de vida de cada um. Eu acho que isso é super importante. E às vezes é difícil para um atleta, para um aluno nosso, aceitar isso, né? Então, às vezes você teve alguns momentos na sua vida que você conseguiu treinar 15, 16 horas numa semana, ou às vezes para um Ironman chegou a 20 horas. E às vezes você reduzir isso pela metade, ou reduzir 40% disso, e o atleta às vezes aceitar isso, isso é muito difícil. Mas ele precisa entender esse momento e encontrar esse equilíbrio. Principalmente, que é o que a gente está falando, não é só o tempo de treino, mas tudo que envolve para você conseguir executar aquele treino com qualidade. Então, não existe uma regra, esse padrão que eu falei que as assessorias utilizam bastante aqui dentro do Brasil hoje, ele pode ser alterado. Então, tem alguns que não conseguem nadar, por exemplo, de segunda-feira, porque segunda-feira, às vezes, as piscinas dos prédios são fechadas para limpeza, e aí ele acaba tendo que trocar, né, a musculação para segunda e a natação para terça. Mas o grande segredo, Axel, é como são executados esses treinos e qual a carga que gera aquele treino ali, aquela sessão, para que você equalize isso dentro da semana e se tenha essa interconexão das cargas, para que o atleta consiga realmente ser eficiente e efetivo, né, na execução dos treinos e que aquilo ali seja saudável para ele dentro da rotina dele, né, dos treinamentos. Boa, não, muito bem colocado, muito bem colocado. Mais algum ponto, PA, que você acha importante nessa questão de rotina da gente tocar? Não, eu acho que essa questão de organização, de planejamento é super importante. E eu vejo também que hoje os atletas cada vez tentarem ter esse autoconhecimento melhor, Axel. Então, às vezes, com a tecnologia, a gente acaba ficando um pouquinho mais preguiçosos, assim, em relação a ter esse olhar um pouquinho mais profundo para nós mesmos, né? Então, um exemplo, às vezes o pessoal utiliza bastante o Oura Ring hoje, né? O anel. E às vezes você acorda e ele fala, ó, a sua, né, a sua disponibilidade de energia, né? Sua energia hoje está baixa. E aí o atleta já acha que ele não pode treinar, né? E que ele tem que ficar em repouso e tem que dormir mais, enfim. E muitas vezes não é dessa forma, né? Ele vai se dando ali, sinalizando, né? Até pelos dados que ele possui dentro da plataforma, mas é importante você entender e fazer essa sua leitura. E mesmo quando ele fala que você está, né, com uma disponibilidade alta de energia, né, você também não pode gastar toda aquela energia num dia só. Então, esse equilíbrio é super importante. Então, um exemplo, um atleta tem um treino forte, né, na manhã de hoje, né? Até vou voltar no exemplo lá do nosso treino de quarta-feira na pista, que é um treino de alta intensidade. Pô, às vezes ele não se alimentou bem na noite anterior, ou às vezes não dormiu bem, né, por N motivos naquela noite. E às vezes ele corria lá, um exemplo,
tiro de 1 quilômetro em zona 3 para 5 minutos por quilômetro. Pô, e aí naquele dia, como você tá ali, né, não tá se sentindo tão bem, tá um pouquinho mais cansado, né, ou até mesmo você comeu bem, dormiu bem, mas só que você já vem de um acúmulo grande e você sentiu que naquele dia você tá um pouquinho mais acumulado, usa a sua percepção e não fica preso só ao número. Então, em vez de correr 5 por quilômetro, corre a 5,15, a 5,20, ou às vezes inicia a série, né, com um pace um pouquinho mais alto e vem fazendo essa progressão, né, até chegar realmente, às vezes, dentro daqueles 5 por quilômetro. Então, sejam mais flexíveis em relação a essa questão da performance de vocês. Como eu falei, o Training Peaks ele é super importante e realmente revolucionou, né, o treinamento, principalmente para essas provas de endurance, porque ele facilita muito a nossa vida, ele dá alguns números super importantes que dão um norte fantástico para o treinador e para o atleta, mas ele não é a verdade absoluta. Então, esse olhar um pouco mais profundo, tanto do atleta como do treinador, é super importante. Esse olhar mais humano, né? Então, procurem, né, às vezes, ser menos duros com vocês, né? E às vezes no dia que realmente você está um pouco mais cansado, não queira seguir, né, aquele treino a qualquer custo. Porque às vezes, como você está um pouco mais cansado, acumulado, fadigado, um exemplo, né, que eu dei, esses 5 por quilômetros, em vez de ser zona 3, ele vai virar uma zona 4. E aí, um treino em zona 4, ele vai gerar outro tipo de adaptação e ele tem também um outro tempo de recuperação. E a gente tem que estar sempre aqui, principalmente dentro do triatlon, eu até brinco, você tem que viver hoje o momento, fazer o treino aqui, né, hoje focado, mas sempre pensando um pouquinho no amanhã, né? Porque o triatlon não tem muito fim, né? Então você treina hoje, mas depois você já tem um outro treino, ou amanhã você já tem um próximo treino duro, e não tem como muito você fugir disso, assim, né? Não dá para você treinar e aí depois ficar 2, 3 dias ali descansando para poder treinar de novo. Sim. E às vezes o atleta ele está se sentindo super bem e aí ele treina como se não houvesse o amanhã. E aí o treino, né, de amanhã ele já não consegue executar, às vezes ele já vai embolando ali no final de semana, e aí ou ele vai ter que dar um off, porque ele realmente está muito estafado, muito cansado, ou às vezes vai ter que fazer várias mudanças ali nos outros treinos para ele conseguir executar, né, toda semana. Então, é importante o atleta ter cada vez mais essa consciência. Então, não é só olhar o treino e ver para quanto que ele tem que correr, né? Qual é o pace que ele tem que correr. Geralmente a gente coloca uma descrição do treino, né? Qual é o objetivo do treino, algumas dicas de como o atleta executar aquele treino. Então é super importante ele entender, né, como executar o treino, porque muitas vezes não é o que você faz, né, de treino, mas é como você faz o treino. Eu acho que isso é super importante. E às vezes o pessoal só quer executar o treino, mas tenta entender como executar aquele treino, até o porquê daquele treino, né? E aí o atleta vai conseguir compreender que tem uma ligação, uma relação muito grande os treinos, e tem um porquê, né? Isso é super importante. E às vezes ele, né, não entende, não, pô, vou treinar forte mesmo, e treino fraco não, né, só vai me cansar, não vou evoluir nada. Mas tem Então, um acho porquê. que essa questão da disciplina a qualquer custo, né, que a gente vê nas redes sociais, essa romantização de treinar forte ou se esforçar além da conta a qualquer custo. Às vezes tem sim, né, que engolir o choro e fazer o que tem que fazer, mas não sempre, principalmente num cenário que tem um volume de treino enorme, como, sei lá, uma preparação para uma maratona, uma preparação para um Ironman, para um 70.3, o jogo é muito diferente. Então, toma cuidado com esse negócio de, não, eu não vou ser frouxo, né? Não vou ser mole. Cara, às vezes você tem que segurar pensando no seu próprio bem, né? Pensando
que é justamente que aquilo está justamente alinhado com o seu objetivo lá na frente. O contrário que seria ruim, né? Essa ideia de se puxar e botar a intensidade lá em cima a qualquer custo, isso que seria prejudicial, né? Não o inverso. Mas eu acho que esse ponto é bem importante, bem importante. No CrossFit ali, nesse mundo de fitness funcional, a galera usa mais o whoop, porque o Oura Ring fica na mão e a gente pega muita coisa, né, com a mão. Então, não usa. E uma dica que tem, eu vi muita gente abandonando o whoop por causa disso. Tipo assim, eu acordava bem, olhava o whoop, preto, é vermelho, né, não é preto, é vermelho. E aí, a pessoa, nossa, a pessoa já sentia aquele baque, sabe? Psicológico mesmo, né? Então, uma dica é, antes de olhar qualquer coisa, antes de olhar o próprio Garmin, né? Ah, como é que foi o seu sono, né? Polar, sei lá, qualquer coisa que você está usando. Para e faz uma análise sua, né? Faz um scanner seu, assim, acordei, pum, abriu o olho. Faz um scannerzinho, pô, como é que eu tô me sentindo e tal, não sei o que. Depois você vai para as métricas e aí depois você analisa e tenta entender. Mas tem dia que vai estar errado e você vai estar bem e faz como se você estivesse bem. Tem dia que você vai estar mal e vai parecer que você está bem. Faz como se você estivesse mal, né? Que essa percepção sua é muito mais importante do que qualquer gadget, né? Eu até vi o Ronaldo brincando lá no Estema, a Bruna, né? Que é a host lá, eu acho. É Bruna? Isso, né? A Bruna falou assim, na minha primeira prova, meu treinador tirou meu Timex e falou, vai. E o Ronaldo falou, recentemente eu tentei tirar o relógio de um aluno e e ele cancelou a assessoria no outro dia. É o mundo que a gente está vivendo, né? Mas essa conscientização da importância desse contato, de você entender mais do seu corpo, eu acho que precisa ser cada vez mais disseminada, né? Bom, acho que é isso, né, Pia? É isso aí. Só para finalizar, dando um último exemplo. Claro. Quantos casos, às vezes, a gente vê atleta que o Garmin, né, não funcionou, ou o treino não entrou no relógio, e às vezes o atleta deixa de fazer o treino. Isso é bem comum, né? E não tem nada de errado nisso, não é uma crítica, mas é algo que acontece. Né? Às vezes, você fala, não, mas o treino está aqui, é só você, né, seguir certinho a ação. Né? E a gente trabalha, os treinos são todos por tempo, né, com exceção da natação. Então, né, tanto na bike quanto na corrida, todos os treinos são por tempo, não por quilometragem. Então, se você seguir certinho, 10 minutos em zona 1, né? Claro, talvez você não vai ter o Garmin ali ou o relógio te avisando a hora de fazer a mudança, você vai ter que estar um pouco mais atento, mas você consegue executar o treino, né, da mesma maneira. Então, isso é bem comum e acho que é algo que, principalmente essa nova geração, né, de atletas amadores, talvez precise amadurecer um pouquinho mais, porque eu acho que isso é muito importante, esse autoconhecimento e eles serem autossuficientes para a evolução deles, né? Ter menos essa dependência. Eu acho que isso é muito importante mesmo. E eu acho que a evolução da performance desses atletas amadores passa por esse amadurecimento, né, de se autoconhecer melhor, que é o que você falou, faz uma análise de como você está se sentindo. E quantas vezes a gente começa um treino ou vai treinar e fala, puta, hoje não vai sair nada. Hoje, eu tenho certeza que eu vou me arrastar. E o atleta faz o melhor treino da vida. Isso acontece muitas vezes. É impressionante, assim. E aí, por isso, que é o que a gente falou, né, lá no começo, a disciplina de realmente ir treinar, a não ser que, claro, seja um caso extremo, ela é inegociável. Uhum. Agora, a adaptação ao treino, aí ela é o tempo inteiro, 100% você precisa estar sendo flexível em relação a essa questão do treino. Você não tem que seguir 100% aquela intensidade ou aquele número. Mas você realmente se apresentar, né, acho que o Bernardinho que fala bastante isso, né? Apenas se apresente. E aí você se apresentou, agora vamos ajustar, vamos adaptar. Realmente está mais cansado, não consegue chegar naquela velocidade, vamos adaptar, ou então não, vamos fazer um treino realmente mais leve hoje, vamos jogar esse treino de mais intensidade para um outro dia.
enfim, e aí é algo que a gente realmente consegue modular. Mas isso daí é fantástico e acho que realmente é super importante e nós, como treinadores, também trabalhar muito isso, essa consciência, né, para que realmente os atletas consigam, claro, usar a tecnologia e as plataformas e os devices para realmente ajudar muito na evolução e na construção da performance, mas que realmente ele ter esse autoconhecimento e ser autossuficiente é fundamental para ele conseguir chegar onde ele realmente deseja. Falou tudo, falou tudo. E para você que está ouvindo, está falando, isso é baboseira, eu vou usar toda a tecnologia e vou ficar dependente da tecnologia mesmo. Pensa o seguinte cenário, ó. Você se preparou para um Ironman, seu primeiro Ironman, que não vai ser rápido, né? Vai ser uma preparação aí de, sei lá, 6 meses, até mais. Vamos dizer que você já treina triatlo 6 meses, né? Pelo que a gente vem falando aí, mas vamos dizer que você está começando do zero. Então, não, vou fazer um Ironman daqui a 2 anos. Você passou 2 anos treinando, você investiu em tênis, em roupa, em bicicleta, nos próprios gadgets, né? Você investiu na inscrição da prova, na viagem, que muitas vezes você tem que fazer, porque no Brasil só tem em Florianópolis, né? O full. E aí você chega lá, na hora que você senta na bicicleta ou na hora que você faz a transição para a corrida, o seu computador de bordo quebra, o seu relógio quebra, não funciona de jeito nenhum. Imagina quanta coisa você vai ter jogado no lixo, porque vai acabar a sua prova. Se você é completamente independente, vai acabar a sua prova ali. Vai acabar a sua prova, vai ser uma experiência horrível, você não vai ter uma performance boa. Olha para trás, olha quanta coisa que você jogou no lixo. Tempo, dinheiro, energia. Então, não é que é para abandonar, né? Muito pelo contrário. A gente está falando aqui, o Ronaldo já falou várias vezes, o PA já falou várias vezes. A gente tem que usar, é óbvio que a gente tem que usar. Senão, tava todo mundo com Nokia que só tem jogo da minhoquinha, né? Até hoje. Tem que usar. Agora, dependência já é outra coisa. E aí já complica demais a vida, né? Perfeito. Bom, Excelente, Axel. É isso. Galera, não esqueçam de deixar o like aqui no episódio. O primeiro episódio foi muito bem, o segundo episódio ainda não acompanhei as métricas e tal, mas o primeiro episódio foi muito bem, a gente ficou felizão, até mandei pro Ronaldo, não sei se ele chegou a te mandar, mas para um primeiro vídeo do canal do zero, foi muito, muito bem mesmo, né? Então a gente ficou felizão, fiquei amarradão. Então, se inscreve aqui, deixe seu like. Toda semana tem um episódio novo aqui no UnityCast e pode ter certeza que o padrão só vai subir. Semana que vem, ao que tudo indica, o Ronaldo volta, mas caso contrário, eu e o PA estamos aqui firme e forte. E sigam também a Unity nas redes sociais, né, no Instagram, siga o PA e o Ronaldo, que eles também estão postando bastante conteúdo por lá. Se o Ronaldo não voltar, Axel, a gente vai ter que fazer uma campanha, né? Volta Ronaldo aí, senão... Vamos fazer, vamos subir a hashtag, volta Ronaldo. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Valeu.